Olá, meu nome é Paula, sou produtora artística do Projeto Balaio. Também faço a parte de todo o design gráfico. Olá, eu sou o Luan Vitor. Eu e o Luan, nessas conversas de café, encontros, exposições, Sesc e outros núcleos, né, em comum, a gente já trocava as figurinhas sobre o nosso interesse, nosso grande interesse, na verdade, nas publicações. Trocamos uma série de ideias sobre a Balaio antes da Balaio existir e num dado momento nasceu o Balaio. Há muitas mãos, né? Há 4 mãos e outras mãos mais que surgiram. Afinal de contas, a Paula foi a primeira pessoa provocada a criar a feira, né? Nós nos encontrávamos nas feiras, enfim, nessas cenas todas. Eu sou entusiasta, amo, adoro, visito todas. Com a chegada do contexto pandêmico, nós percebemos que, mesmo com muito estudo e muito diálogo, aquele formato ainda precisaria de mais adaptações. Afinal de contas, pandemia, as pessoas não poderiam participar de uma feira, por mais adaptável que ela fosse e adaptada que ela já estivesse. Pensamos na biblioteca como um espaço possível, no contexto pandêmico, de acolher essas publicações, artistas, anseios criativos, enfim, o cenário das publicações independentes, que inclusive comumente não está nas bibliotecas, porque em função das dificuldades logísticas enfrentadas por artistas atuantes nesse cenário, não chega. O Balaio foi um caminho para conectar bibliotecas, importantíssimos espaços de fomento à leitura e à bibliodiversidade, que é o forte desta edição em Várzea Paulista, ao público e conectar tudo isso a artistas deste cenário, criando novamente um ciclo virtuoso potentíssimo para criar um campo fértil para atuantes atuarem, público leitor encontrar esse universo e talvez se sentir cativado, cativada a publicar também e fortalecer as bibliotecas como um importante espaço para isso, né? Afinal de contas, as bibliotecas são muito importantes para a construção de debates cada vez mais sem amarras na nossa sociedade. Contudo, para isso é necessário que tenhamos publicações que reflitam a nossa sociedade. E o cenário das publicações independentes reflete de forma mais profunda a nossa sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante esse primeiro passo da Balaio, né? De colocar o público em contato com a publicação independente. É um projeto grande ainda, né? Que tem muitas etapas a serem realizadas. Mas esse primeiro de estar numa biblioteca pública, de permitir que as pessoas vão até esses lugares e conheçam e tenham essa experiência que eu tive hoje, por exemplo, de entrar em contato com essas obras, eu acho que é transformador, né? É algo que tem resultados que vão muito além do sucesso do próprio projeto. Eu acho que ele é transformador para cada pessoa que tem essa oportunidade. O contato com o cenário independente de publicações, ele está muito perto também do meu contato com mulheres que escrevem, né? Primeiro com o formato do Clube da Escrita, e conhecendo o Clube da Escrita, conhecendo as mulheres que publicam as suas histórias, né? E a gente sabe que o cenário hegemônico não está muito afim de publicar mulher. Então essas mulheres têm que se articular, fazer as suas próprias organizações, e isso seja dentro de uma editora ou às vezes não, mas para conseguir fazer as suas publicações. Então, quando eu comecei a acompanhar mais esse clube, e depois quando eu comecei a participar de um clube e perceber como que a gente faz então para colocar o que a gente escreve, como a gente faz para publicar o que a gente escreve. E aí não penso só em mulheres, né? Na verdade, se a gente pensar em pessoas pretas, se a gente pensar em pessoas indígenas, se a gente pensar em qualquer outra dessas minorias, a gente percebe que elas não estão dentro das grandes editoras. Então, o meu contato com
com essas publicações independentes, com essas editoras que querem contar outras histórias, tá bem próximo também desse processo do meu caminhar enquanto uma mulher que escreve, né? E que percebe quais são os obstáculos e quais são os caminhos para colocar o que eu escrevo no mundo mesmo, né? E não manter engavetado, não manter escondido. Mas também não necessariamente por um caminho que seja, não, tem que ser pela grande editora. Que também é uma das discussões que está sempre permeada aí nas conversas e nas rodas dos clubes de escrita. Eu não conhecia. Eu sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de escrever. E a noção que eu tinha era de que publicar um livro de maneira independente era um negócio muito difícil. E eu não tinha noção do tanto de possibilidades que tem de fazer isso, do quão artístico é todo esse processo, e de todas as possibilidades que tem de expressão dentro desse mundo, né? Da sensibilidade de cada publicação, do tanto de mensagem que é possível passar de formas diferentes além da palavra, né? A palavra, ela é um dos componentes de toda essa arte, de todo esse processo de criação. E eu acho que ter descoberto isso foi riquíssimo para mim, foi lindo e foi muito rico. Balaio tem como essência, vamos dizer assim, encontrar públicos que ainda não encontraram este cenário. E criar um campo fértil para que essas pessoas possam germinar suas curiosidades, peculiaridades, anseios criativos, junto com os anseios criativos das pessoas que produzem. E quem sabe até essas pessoas que não sabiam que iriam produzir, passem a produzir. Enfim, um ciclo virtuoso maravilhoso para a gente descentralizar a produção deste cenário e, ao mesmo tempo, potencializar esses espaços onde essa produção já existe com muita força. Eu acho que de novo, é mais uma provocação no olhar, né? De quem publica e perceber, eu não tô sozinho, eu não tô sozinha, tem outras pessoas que também estão se articulando para fazer essas publicações acontecerem, para que isso não seja escondido. E eu acho que traz para a região, né, pensando então quem não publica, mas tem vontade de publicar, um impulso de dá para fazer acontecer, né? E isso de forma muito coletiva e criando mesmo essa rede, né, de pessoas e de formas de você fazer essa publicação acontecer virtualmente ou não, você criar alguma coisa material mesmo. Eu acho que impulsiona muito esse contato, né? De perceber, olha, existe. E isso aqui é nosso, não tá longe, não é uma coisa que eu tenho que ir para São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que desloca a nossa percepção de que essas produções estão mais perto da gente do que a gente imagina. Meu lugar nesse projeto, neste momento, né, no projeto Abalaio em Várzea Paulista, ele é como produtora artística, principalmente focada na comunicação e no alcance que a gente pode ter espalhando essa informação ali. As bibliotecas, como muitas pessoas sabem, não são extremamente visitadas, né? Não se forma fila em bibliotecas, infelizmente. Pensando nisso e nas potências que se podem construir de diálogos a partir dessas publicações e das narrativas que tem ali, trouxemos a ideia de criar um catálogo, mas não apenas um catálogo como um catálogo de cosméticos, que você só tem ali os produtos. A gente compreende que os livros não são produtos, são janelas para outras realidades ou outros mundos, mesmo que sejam fictícios ou não. Com isso, optamos por fazer um catálogo educativo. Nesse catálogo, nós dividimos a curadoria em eixos
e trouxemos tags. As tags são para facilitar a pesquisa, como eu quero um livro infantil, eu quero uma publicação não comercial, ou algumas outras possibilidades que existem ali de narrativas em toda essa curadoria. E os eixos, eles guiam formatos, então a gente tem os formatos experimentais, os livros de artistas, zines e as leituras fronteiriças. A proposta é que rode as escolas, que consiga chegar na mão de professores, professoras, educadores, mães, pais, avós e pessoas que são interessadas e não interessadas por esse tipo de vivência. E aqui nesse caso a gente está tratando de uma curadoria literária, mas eu acho que tem um impacto também para outras curadorias. Nesse caso, essa curadoria está pensando quais são os livros, né, e quem escreveu, como publicou, toda essa questão da publicação independente. Mas é como também provocar, de novo, né, eu acho que essa palavra ela é bem presente na Balaio, é uma provocação o tempo todo. E as provocações mobilizam, né? Duas vontades grandes, dois propósitos grandes dessa parte do projeto são valorizar os livros, né? Essas publicações independentes e torná-los acessíveis, né? Para a população em geral, para as pessoas. Então ele tem que ser acessível não só na pessoa poder manusear o livro, né? Dela poder ter contato com o livro, mas dela também poder entender o livro. E a ideia da comunicação da Balaio seria falar isso para as pessoas antes mesmo delas terem esse contato, né? Então eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi entender um pouquinho cada uma dessas obras, cada uma dessas publicações e pensando em tornar elas atraentes, em como que a gente vai fazer as pessoas entenderem isso, né? Num mundo onde tá tudo muito rápido, onde as pessoas não gostam de ler, onde as informações vêm de todos os lugares, como que a gente vai chamar atenção para esse processo, para essa sensibilidade, para essa possibilidade de ter contato com o livro de uma maneira que elas nunca tinham tido contato antes? E eu acho que foi isso que direcionou um pouquinho a comunicação, né? Valorizar e tornar acessível, simplificar, né? Permitir esse primeiro contato das pessoas. Porque no final das contas o objetivo é que elas vão até essas bibliotecas e tenham as suas próprias experiências, né? Eu acho que é tudo um grande convite. E com relação ao fato de ter obras de vários extremos, né? Talvez torná-las um pouquinho mais comuns. Eu acho que tudo é estranho até que a gente experimente, né? Até que a gente tenha contato. Então, mesmo as obras que podem ser um pouco mais polêmicas, eu acho que a ideia é dar uma primeira impressão, que a pessoa ela tenha a coragem de dar um primeiro passo ali, para que depois ela possa ter esse próprio contato, né? Ela decida se quer ou não ter esse contato, mas tomara que ela decida por ter. Quando a gente pensa num livro ou numa publicação, vindo da minha formação, a gente não entende que o livro ele é apenas uma capa dura com folhas dentro. A gente entende que ele é uma potência de criação, que ele não necessariamente precisa de uma moldura cara, que vai acessar apenas poucas pessoas, ou que você vai competir dentro de todo um mercado artístico. A gente sai dele, a gente de fato aceita estar à margem desse mercado. Porém, existe uma potência que a gente ganha milhões de possibilidades que talvez a gente não tivesse em outro lugar, do campo das artes visuais. Pensando num livro de artista, que é algo que eu já produzi e foi meu primeiro contato com o mundo editorial dentro das artes, eles trazem em si uma simplicidade, mas eles também trazem uma riqueza de elementos e que são livres, não são elementos que precisam estar dentro das linguagens. Eles são elementos que caminham entre as narrativas, que caminham entre as imagens, que caminham entre as possibilidades de se apresentar um trabalho, de se democratizar uma ideia, uma imagem ou uma história. Essa junção entre a literatura e as artes visuais, ela é muito potente, porque o mundo das artes ele é muito fechado. E quando a gente
pega um suporte que é mais comum às pessoas, elas não têm medo de acessar. É doido, não dá pra descrever. Eu acho que só a única coisa que eu consigo verbalizar é uau, nossa, meu Deus, que demais. Porque é muita. É bem isso, né? É você sentir cada um desses livros. É uma leitura que nem sempre se passa através de uma mensagem, né? É uma sensação, é você se aproximar muito mais das pessoas que escreveram esses livros, das histórias que elas contam, das mensagens que elas querem passar, numa linguagem que é a linguagem própria delas, né? E isso aproxima muito a pessoa do artista, da pessoa que criou aquilo. E foi uma experiência incrível. Eu acho que é um processo até de reencontro, né? Pensar. Esses títulos, na verdade, também não se pretendem ficar inacessíveis, ou não deveriam, pelo menos. Então, participar de um projeto como esse, que quer colocar todo esse acervo, né? Todos esses títulos que foram escolhidos minuciosamente em uma biblioteca pública, aqui no interior de São Paulo, é muito potente e é muito importante. Eu acho que essa articulação da Balaio é uma articulação que pretende fazer com que as pessoas, né, acessem essas obras, né? Que uma pessoa que talvez jamais pensasse sobre um outro formato de livro, mesmo que só observando enquanto entra na biblioteca, mas ela vai observar, ela vai aprender alguma coisa e, enfim, essa experiência sensorial mesmo, né? É muito interessante. E também com a articulação dos podcasts, da gente escutar em de diferentes pessoas que fazem diferentes coisas dentro do cenário editorial. Seja quem vai lá e publica de forma completamente independente, ou seja nas figuras das pessoas que têm uma loja que vão vender esses títulos de editoras independentes, né? De forma provocativa e que mesmo, enfim, não necessariamente exige um contato mais profundo, mas é uma sugestão, né? É uma provocação. Tá aqui. Observa esse livro que parece que não é um livro. E também não só o livro quanto a forma, mas quem publicou, né? Quando você chega lá no final do livro e observa, tá, quem é essa pessoa? Interessante, essa pessoa talvez tenha uma trajetória mais parecida com a minha do que eu imagino, né? Que eu acho que é outra coisa bem legal de ter ajudado a construir a Balaio e ter tido contato com as publicadoras e publicadores. Olha só, a gente aproxima quem vai lá, escreve, publica, de quem vai acessar depois, enquanto leitor, observador. Foi muito intrigante e especial encontrar pessoas que comumente não encontram um caminho facilitado para veicular as suas produções. E tudo isso funciona para democratizar o acesso à produção artística, funciona para democratizar o acesso à produção literária, funciona para democratizar a disseminação de vozes. E isso, para nós, Balaio, é imprescindível. A disseminação das tantas vozes que existem em Várzea, na região de Várzea, no nosso estado, no nosso país, no globo. Encontrar essas vozes, puxa, é isso, é um caminho magnífico sem voltas, afinal de contas. A partir do momento que a gente aprende a dialogar, não dá mais para viver numa sociedade sem diálogo. E Balaio tem por intuito fomentar isso, uma sociedade que dialoga. Acho que eu estou muito feliz de fazer um pouquinho de parte disso, de ter contribuído um pouquinho, porque eu tenho certeza que é algo que vai dar muitos frutos ainda. Bom, a gente está falando desse zilhão de coisas e é super importante reforçar. Vem conversar com a gente. Está no Instagram, @feira.balaio. E para diálogos mais profundos,
Nosso e-mail é feira.balaio@gmail.com. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questão, qualquer oi, qualquer anseio criativo, vem falar com a gente e é isso.